Oi, gente. Eu hoje vou fazer uma crítica à economia neoliberal, vou falar das suas problemáticas. No final do vídeo, eu vou falar um pouquinho da minha opinião sobre a situação política e econômica brasileira. E eu li um texto do Gustavo Lívio sobre austeridade fiscal, críticas ao neoliberalismo, seus mitos e consequências econômicas para o Brasil, e eu gostaria de falar um pouco sobre as ideias dele, que eu achei muito pertinentes, complementar com outras ideias e aprofundar algumas questões, né? Bom, o Brasil, ele adotou uma política neoliberal com mais ênfase ali nos anos 80, né? O que influenciou muito o Brasil a adotar essa política neoliberal foi o Consenso de Washington nos Estados Unidos, ali no fim dos anos 80. O Consenso de Washington ele foi ali um conjunto de recomendações econômicas definidas por instituições sediadas ali em Washington, como o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e o Tesouro dos Estados Unidos, né? Ele propunha medidas como austeridade fiscal, privatizações, abertura comercial e financeira, desregulamentação dos mercados e redução do papel do Estado na economia. Então, essas políticas elas foram apresentadas como uma espécie de receita universal para crescimento e estabilidade. Na prática, ele funcionou como um manual de neoliberalização, sobretudo para países endividados ou em crise, que muitas vezes só conseguiam acesso a crédito ou renegociação de dívidas se aceitassem essas condições neoliberais, né? Então, assim, o neoliberalismo ele deixou de ser apenas uma corrente teórica nessas regiões e passou a ser imposto como uma política concreta em grande parte da América Latina, África e leste europeu. O problema é que essas recomendações ignoravam as especificidades históricas e estruturais de cada país, né? Ao priorizar estabilidade financeira e abertura de mercados, o Consenso de Washington ele frequentemente enfraqueceu políticas industriais, reduziu investimentos públicos e ampliou desigualdades sociais sem garantir desenvolvimento saudável. Muitas pessoas acreditam que a inflação ela é causada principalmente por excesso de demanda. Como assim? Né? Segundo esse raciocínio, quando famílias, empresas e o governo gastam mais do que a economia consegue produzir, como produtos escassos, por exemplo, os preços sobem. Então, para conter isso, o Banco Central ele eleva a taxa de juros, encarecendo o crédito, reduzindo o consumo e o investimento, e assim esfriando a economia. Então, com menos gente comprando, a pressão sobre os preços diminuiria e a inflação cairia. Então, essa lógica ela parece coerente e funcionou em alguns países desenvolvidos e em momentos específicos, o que ajudou a consolidar essa visão dominante, né, que é a visão neoliberal. O problema é que essa explicação ela não vale para todas as situações e ela funciona mal no Brasil. Aqui, a inflação ela raramente nasce de excesso de demanda. Então, ela costuma vir de fatores como alta do dólar,
aumento de preços internacionais em alimentos, energia, combustíveis, estrutura produtiva frágil, dependência de importações e mercados concentrados. Então, nesses casos, aumentar juros não ataca a causa da inflação. Não barateia a comida, não reduz o preço do petróleo e não fortalece a produção nacional. O que os juros altos fazem, de fato, nesse caso, é reduzir a atividade econômica. Então, eles encarecem o crédito para as famílias e pequenas empresas, desestimulam o investimento produtivo e aumentam o desemprego, comprimem a renda. Com isso, os preços eles podem até desacelerar, mas à custa de crescimento menor, mais precarização do trabalho e maior peso da dívida pública. Então, ou seja, no Brasil, o combate à inflação via juros costuma agir sobre o efeito da queda do consumo e não sobre a causa real do problema, gerando custos sociais elevados e resultados muito limitados. Então, os juros altos, eles atraem investidores estrangeiros, mas são bons para os investidores estrangeiros, porque os juros altos, eles permitem esses investidores estrangeiros nossa, que repetição. Os juros altos permitem aos investidores estrangeiros lucros elevados e rápidos por meio de aplicações financeiras, né, especialmente em títulos de dívida pública. Então, esses investidores entram no país para aproveitar a alta remuneração dos juros, mas esse ganho ele é privado e não se transforma necessariamente em investimento produtivo ou melhoria das condições de vida para a população. Então, enquanto isso, a economia interna ela é afetada, né? O crédito ele fica mais caro, empresas reduzem atividades e o desemprego pode aumentar. Quando as condições deixam de ser vantajosas, esse capital simplesmente vai embora, esse capital estrangeiro, levando os lucros obtidos sem deixar benefícios duradouros para o país. Então, essa é uma das razões que muita gente critica a Selic atual, que é a taxa de juros do Banco Central, né? Uma questão ligada à visão neoliberal é a crítica constante à dívida pública, né, tratada quase sempre como um mal em si. De fato, dívida elevada traz riscos, né, mas ela não é automaticamente algo tão negativo assim, né? Em muitos momentos, especialmente em crises econômicas, a dívida pública pode ser a melhor opção possível. Às vezes, né? Então, ao se endividar, o Estado, pegando empréstimos, né, e tendo uma dívida pública, então, ele consegue manter políticas públicas, manter investimentos, manter programas sociais que sustentam a renda, o emprego e a atividade econômica. Claro que é melhor não contrair dívida nenhuma, mas nem sempre essa vai ser a opção que é o bicho de 7 cabeças, pois em momentos de crise há alternativas que podem ser piores, como emitir moeda de forma desordenada, o que pode aumentar a inflação, né? Ou seja, você produz muito, muito dinheiro e o dinheiro, a moeda é desvalorizada, os preços são lá em cima, né? Realizar cortes profundos em políticas públicas e investimentos, gerando recessão e sofrimento social. Então, nesse sentido, a dívida ela funciona como um instrumento de estabilização
permitindo atravessar períodos difíceis sem destruir a capacidade produtiva. Há, no entanto, de tornar saudável o pagamento dessa dívida ao longo do tempo. E, claro, o ideal é não precisar dela. É importante questionar também o mito que superávit fiscal e austeridade significam automaticamente mais qualidade de vida. Então, em muitos casos, o ajuste permanente das contas públicas é feito por meio de cortes em saúde, educação, assistência social e investimentos, o que deteriora serviços essenciais e aprofunda desigualdades. Um Estado com contas em ordem, mas incapaz de garantir emprego, renda, serviços públicos e desenvolvimento, não produz bem-estar real. Então, a responsabilidade fiscal é importante, mas ela só faz sentido quando está a serviço da melhoria real da vida do povo, e não quando se transforma em um fim em si mesma. Então, no entanto, há um contraponto. A dívida pública ela pode ser uma ferramenta importante em momentos de crise, mas ela exige muito cuidado, especialmente quando parte dessa dívida está atrelada ao dólar ou depende de financiamento externo. Porque, por exemplo, vamos criar uma situação aqui que já aconteceu. Se o país que empresta dinheiro para o Brasil tem uma política neoliberal e entra em uma crise econômica, essa crise lá afeta o Brasil aqui. Então, se o país que empresta para nós entra em crise e utiliza de juros altos para conter sua inflação e atrair capital estrangeiro, isso no Brasil pode provocar efeitos contraditórios, causando, por exemplo, aumento do dólar e agravando o efeito da dívida pública. Então, por isso, mesmo quando a dívida é a melhor opção para sustentar políticas públicas e evitar cortes sociais profundos, ela precisa ser acompanhada de uma estratégia que reduza a dependência do capital externo e fortaleça o mercado interno. O problema não é usar a dívida, mas ficar refém de juros altos, de fluxos financeiros voláteis e de uma estrutura econômica que amplifica o risco de futuras crises. Exemplo de situação assim foi com o ex-presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, o Paul Volcker, e a consequente crise da dívida externa nos anos 80 no Brasil, quando em 1987 o Brasil suspendeu o pagamento da dívida externa. Após a moratória de 1987, ou seja, após a suspensão do pagamento da dívida, o Brasil continuava precisando de dólares para manter importações, para manter comércio exterior e alguma estabilidade econômica. E a questão central na época não era se o país deveria atrair dólares, e sim como fazer isso. Então existiam diferentes caminhos possíveis para atrair dólares, fortalecer exportações, investir em política industrial, renegociar a dívida em condições mais favoráveis e controlar a entrada e saída de capitais para reduzir a vulnerabilidade externa. Mas o caminho que acabou prevalecendo foi o neoliberal, que se fortaleceu depois disso cada vez mais no Brasil, em contrapartida do antigo sistema desenvolvimentista. Então, liberação financeira, abertura irrestrita ao capital externo, uso de juros elevados para atrair dólares. Então, aí entra capital financeiro externo de curto prazo, que gera lucros privados elevados, mas não garante investimentos produtivos reais para a nação, nem desenvolvimento para o bem-estar social.
Então, aumenta-se a dependência do país em relação a fluxos voláteis e ao humor dos mercados internacionais. Outras alternativas eram possíveis e foram adotadas em países em situação semelhante ao Brasil na época, especialmente ali no leste asiático. Então, esses países buscaram dólares por meio de exportações industriais, mantiveram maior controle sobre o sistema financeiro, utilizaram o Estado como planejador do desenvolvimento e evitaram a dependência excessiva de capital especulativo. No caso brasileiro, a opção neoliberal ela não resolveu estruturalmente o problema externo e deixou como herança juros altos, maior vulnerabilidade cambial, ou seja, de trocas, e crescimento limitado. Assim, o problema ele não foi a necessidade de captar recursos externos, mas a escolha de uma estratégia que priorizou a financiarização em detrimento do fortalecimento do mercado interno e da capacidade produtiva nacional. Então, esse episódio ele ajudou a demonizar o papel do Estado na economia e foi amplamente usado como propaganda a favor do neoliberalismo, Então, a gente não pode esquecer também que nessa época os Estados Unidos ajudaram o Brasil a se estabilizar com o Plano Brady, que permitiu reduzir parte do valor da dívida, dos juros, alongar prazos, transformar empréstimos antigos em novos títulos negociáveis. Mas isso também porque um parceiro econômico quebrado não é bom para eles, Não foi caridade. Eu queria trazer uma analogia que é muito usada em conversas sobre economia. Há uma comparação recorrente e simplista entre Estado, empresa e indivíduo, usada para fazer o cidadão aceitar o argumento de que o Estado precisa cortar cada vez mais gastos públicos para não quebrar. Então, a lógica apresentada é a seguinte: se uma empresa não consegue arcar com suas dívidas, ela entra em falência. Se um indivíduo não pagar suas contas, ele se endivida e perde crédito. Logo, o mesmo deveria ocorrer com o Estado. Essa analogia, no entanto, é profundamente equivocada ao se tratar de uma dívida pública na sua própria moeda. O Estado ele não funciona segundo a lógica financeira de empresas e indivíduos, porque ele tem soberania monetária. O Estado ele possui o monopólio legal da emissão da própria moeda. Ele tem o Banco Central. Ele define a taxa básica de juros da sua economia e ele possui capacidade de tributação. Então, em um momento de crise, o Estado pode emitir títulos públicos e vendê-los a investidores, bancos, fundos, obtendo um lucro imediato para financiar suas necessidades. Então, esses títulos dão a quem os adquire o direito de receber no futuro juros sobre o valor investido, quando eles tiverem que devolver esses títulos ao Estado. Então, juros dados pela taxa Selic, que é definida pelo próprio Banco Central. Embora isso possa parecer um prejuízo à primeira vista, porque o Estado vende um título que depois ele vai ter que comprar mais caro. Mas se ele está precisando de dinheiro imediato, é uma forma, Depois que ele estiver mais estabilizado, ele vai ter mais condições de comprar. E isso pode parecer um prejuízo à primeira vista. Trata-se de um instrumento, no entanto,
exclusivo do Estado, em contextos de crise econômica e necessidade emergencial de financiamento. Né? Não é a melhor opção, mas é só um exemplo aqui para dizer que o Estado não funciona como as empresas e os indivíduos nessa questão de não ter condições e faliu, entendeu? Se ele tem sua própria moeda e se está endividado na sua própria moeda. Isso significa que a dívida pública interna ela não está sujeita às mesmas restrições que a dívida privada. Indivíduos e empresas eles não podem criar moeda, eles não podem definir juros, eles não têm nem garantia de renda futura por meio de tributação, né, que é a arrecadação ali. Então isso não significa que o Estado ele possa gastar sem limites ou ignorar a inflação, mas sim que seu limite não é financeiro da mesma forma que de uma família ou de uma empresa. Só isso que eu quis dizer. O verdadeiro limite do gasto público é a capacidade produtiva da economia, o controle inflacionário, a credibilidade de suas instituições, entre muitos outros fatores que não a simples existência de dívida. Então, tratar a dívida pública como se fosse uma dívida doméstica serve mais como um instrumento ideológico para justificar políticas de austeridade do que como uma análise econômica rigorosa, né? É importante ressaltar que a manutenção do real como moeda nacional ela é fundamental para a soberania econômica do Brasil, né? Ao emitir sua própria moeda, o país ele preserva a capacidade de conduzir a sua política monetária, administrar crises e financiar o Estado em momentos de dificuldades. Então, a substituição da moeda nacional por moedas estrangeiras, como o dólar ou o euro, implicaria a perda dessa autonomia, tornando o país dependente de decisões externas. Então isso já deu problema em muitos países, né? Na Itália, Argentina, se não me engano, enfim. O caso da Grécia ilustra esse risco ao adotar o euro. O país, né, a Grécia, quando ela adotou o euro, ela abriu mão da emissão monetária e, diante da crise, ela ficou restrita a políticas de forte austeridade, gerando impactos sociais. Então, para economias como a brasileira, abrir mão da própria moeda significa reduzir drasticamente a capacidade de enfrentar crises e proteger o mercado interno. É preciso entender que o país depende do câmbio, né? Porque ele não produz todos os insumos que ele necessita. E aí entra uma outra questão que eu gostaria de falar. Porque com isso, né, dependentes do câmbio, nós precisamos importar uma parcela significativa de bens e matérias-primas. Então, o dólar ele é a principal referência de comércio internacional atualmente, né? Quando o dólar ele se valoriza e a nossa moeda nacional se desvaloriza, isso pressiona a nossa moeda interna e contribui para a inflação. Esse aumento do dólar, ele nem sempre ocorre por problemas internos, mas frequentemente por fatores externos de dinâmicas do sistema financeiro internacional. Então, ainda assim, meios de comunicação insistem em responsabilizar o Estado sempre que o dólar sobe, recorrendo ao argumento de que o governo não estaria sendo neoliberal o suficiente. A política estatal, de fato, influencia o câmbio e exige responsabilidade fiscal, mas nem toda valorização do dólar pode ser atribuída a erros internos. Não existem respostas simples ou soluções automáticas para fenômenos econômicos complexos. Cada situação precisa ser analisada dentro do seu contexto histórico, estrutural e internacional.
Um argumento recorrente do discurso neoliberal é a ideia de que o Estado atrapalha o funcionamento do mercado que se autorregula sozinho. Essa autorregulação, ela é uma farsa. Mercados são marcados por assimetrias, poderes concentrados, monopólios, crises recorrentes, enfim, fatores que impedem qualquer equilíbrio espontâneo sem uma regulamentação, sem uma regulação, né? Então, a defesa de um Estado mínimo costuma estar ligado aos interesses do mercado financeiro e de grandes grupos econômicos. Para eles, direitos trabalhistas e leis ambientais e fiscais são vistas como custos que reduzem o lucro privado. Essas regras elas existem para proteger trabalhadores, meio ambiente e a sociedade como um todo, né? Além de evitar abusos e crises. Ao enfraquecer o Estado, não se cria um mercado livre, mas um mercado desigual e concentrado, com lucros privativos e prejuízos sociais. Na visão liberal, o Estado é frequentemente tratado como inflacionário, porque o gasto público direcionado para a população é visto como uma despesa e não como um investimento. Saúde, educação, assistência social e políticas de renda são interpretados como despesas capazes de gerar inflação, enquanto investimentos privados são considerados produtivos. Mas produtivos para quem? Essa leitura ignora que esses gastos públicos também ampliam a capacidade produtiva, melhoram o bem-estar social e sustentam o funcionamento da própria economia. No modelo neoliberal, a qualidade de vida da população não é o objetivo central. E se for um objetivo, será apenas um meio para manter o consumo e a população trabalhando. Então, a preocupação principal não é garantir o bem-estar social. Querem apenas assegurar que o povo tenha o mínimo necessário, mínimo de saúde, mínimo de educação e mínimo de renda, para o povo consumir e para continuar inserido no mercado de trabalho. Assim, políticas públicas voltadas à redução de desigualdades e à ampliação de direitos tendem a ser vistas como obstáculos ao equilíbrio econômico e não como parte do desenvolvimento de uma nação. Voltando um pouco ali para os anos 2000, ali com o governo Lula, há algumas mudanças na política econômica, né? A partir dos anos 2000, o Brasil ele cria as chamadas reservas internacionais. Ou seja, cria uma poupança. Porque tinha exportado bastante, recebeu dólares de investimentos e decidiu guardar um pouco. Isso ajuda com a inflação, porque já que o Brasil importa muito, se o dólar sobe, a importação fica mais cara e se ele tem uma reserva, não fica totalmente refém ali do mercado externo, dependendo do aumento da dívida pública para se manter. Se o dólar começasse a subir demais, o Banco Central fazia o chamado leilão de dólares. Vendia parte desses dólares da poupança no mercado, aumentando a oferta do dólar e, com isso, conseguia estagnar a subida do dólar, controlando a inflação e o preço da importação. As reservas, então, elas são a proteção para reduzir o pânico financeiro e as crises cambiais. No entanto, por mais positivo que seja o acúmulo de reservas internacionais, é preciso ter cuidado para não santificá-las. A busca por uma poupança excessiva não pode levar ao abandono de investimentos públicos necessários
em nome de uma austeridade fiscal permanente, voltada apenas para a prevenção de crises futuras. Ter reservas é importante, né? Mas não a ponto de comprometer políticas públicas, infraestrutura e o desenvolvimento econômico. O equilíbrio ele está em proteger a economia sem sacrificar investimentos essenciais para o crescimento e a qualidade de vida da população. Isso sim é responsabilidade fiscal. Responsabilidade fiscal não é apenas cortar gastos ou acumular reservas a qualquer custo. É equilibrar proteção macroeconômica com investimento público, garantindo estabilidade sem abrir mão de crescimento, serviços públicos e desenvolvimento social. Manter reservas, controlar a inflação e cuidar da dívida são importantes, mas tudo isso só faz sentido quando está articulado a políticas que fortaleçam a economia real e melhorem a vida da população. Uma outra problemática neoliberal é a sua ideologia causar uma certa estagnação desenvolvimentista. O neoliberalismo ele tende a preservar a estrutura produtiva existente, partindo da ideia de que o país deve continuar produzindo e exportando aquilo que ele já tem, evitando mudanças que poderiam gerar uma instabilidade econômica. Então, no caso do Brasil, isso frequentemente reforça o papel de exportador de commodities, né? É importante reconhecer que essa atividade ela é fundamental e não pode ser simplesmente abandonada. No entanto, o desenvolvimento econômico de qualidade, né, ele exige muito mais do que isso. Claro que o Brasil não exporta somente isso, mas enfim. O país ele precisa avançar em independência tecnológica, industrial, energética, científica, etc., o que demanda investimentos prévios em educação, pesquisa, ciência, infraestrutura. Esses investimentos eles não são despesas, mas investimentos essenciais para diversificar a economia e reduzir a dependência externa, justamente o tipo de ação que o neoliberalismo tende a criticar ou minimizar. O liberalismo ele teve importância histórica ao enfrentar estruturas autoritárias e de monarquias absolutistas na sua época, mas os desafios do mundo atual eles exigem outras respostas, outras formas de ver a economia. Então, ele serviu para a sua época. Claro que não vou dizer que foi a melhor política para a época, mas ele serviu para a sua época. Mas agora ele não cabe mais. Então, vai também haver no neoliberalismo, neo-novo, né? Então, o neoliberalismo, ele também tem um outro mito que é de que o Estado não deve injetar recursos na economia, porque isso afastaria investimentos privados e prejudicaria, então, o crescimento econômico. Esse argumento ele ignora que em economias marcadas por desemprego, baixa renda e capacidade produtiva ociosa, o investimento público ele pode cumprir o papel oposto, melhorar condições econômicas da população. O Estado, então, amplia o consumo, dinamiza o mercado interno e estimula o fluxo econômico. Ainda que parte do capital privado possa, sim, se retrair, o fortalecimento da demanda e da atividade econômica, ela cria novas oportunidades de investimento, beneficiando o conjunto da economia. Então, o investimento público nesse contexto, ele não concorre com o setor privado, mas ele cria as condições para que ele exista e se expanda, contanto que ele obedeça o Estado, porque está inserido numa nação e deve obedecê-la, seus direitos trabalhistas, suas leis ambientais e fiscais, porque se o mercado ele fica livre por si só,
Ele só visa apenas o lucro e não o bem-estar social. Mas público e privado, eles não precisam ser tão conflitantes. Se formos refletir de maneira contábil, percebemos que não é possível que ambos os setores, público e privado, estejam simultaneamente em superávit. Porque a contabilidade ela segue o princípio de que para cada gasto do governo, alguém recebe. Para cada receita do governo, alguém paga. Se tanto o setor público quanto o privado tentassem economizar demais ao mesmo tempo, a economia entraria em retração, porque o dinheiro deixaria de circular. Então, toda dívida pública emitida pelo Estado não é um fardo invisível, mas é um ativo para quem detém essa dívida. Então, bancos, fundos, investidores compram títulos públicos e recebem o direito de receber acrescido de juros no futuro. Portanto, a dívida pública não é de todos nós, porque é um recurso concentrado na mão de quem investe, geralmente uma parcela privilegiada da sociedade. Aí que está o problema. Porque o problema da dívida pública não é a obrigação do pagamento em si, mas como ela distribui a riqueza ao pagar essa dívida. Porque quando o déficit ele se transforma em ativos concentrados em poucos, reforça a desigualdade social. Então, se os recursos fossem distribuídos de forma mais ampla, os déficits públicos poderiam servir ao estímulo econômico e à redução das desigualdades. Então, em resumo, déficits públicos não devem ser tratados como vilões automáticos. Contabilmente, eles representam superávites primários, o déficit público, e uma circulação de dinheiro. O verdadeiro desafio é garantir que esses recursos contribuam para o bem-estar social e não se concentrem apenas na rentabilidade de uma pequena parcela da sociedade. O PIB, por exemplo. O que é o PIB? Produto Interno Bruto do Brasil. O PIB, ele faz o quê? Ele mede a riqueza produzida por um país e é dividido em alguns fatores, né? A gente pode pegar ali que o PIB é calculado no consumo das famílias, nos investimentos privados, nos gastos do governo e no saldo entre importações e exportações. Enfim, é um dos fatores, né? Então, os gastos do governo, eles têm um papel central nessa conta. Então, como eu tinha dito, o gasto público, ele estimula a renda da família e o lucro das empresas, o que interfere diretamente no PIB. Ou seja, o gasto público, ele não reduz automaticamente o PIB. Ao contrário, o gasto público, ele entra na soma do setor privativo. Então, déficit e superávit, por si só, não são nem bons nem ruins. O efeito de cada um depende do contexto econômico, social, histórico em que eles ocorrem. Tratar superávit como virtude automática e déficit como erro em si ignora fatores como nível de atividade da nação, desemprego, a sua capacidade produtiva, inflação, a estrutura da economia em si, né? Então, fórmulas prontas e respostas simples para contextos complexos são uma ilusão. É claro que é preciso tomar cuidado com exageros, ou seja, déficits e superávites exorbitantes. Isso tem que tomar cuidado mesmo. No entanto, definir até que ponto um déficit ou superávit se torna excessivo exige conhecimento profundo da estrutura econômica do momento em que a nação está inserida,
algo que muda ao longo do tempo. E agora eu quero tocar num ponto cortante para finalizar aqui, não só sobre economia, mas sobre a nossa política nacional atual. Desde 2016, o Brasil adotou um teto de gastos via emenda constitucional e depois veio o novo arcabouço fiscal em 2023. Isso teve o objetivo de controlar o gasto público, principalmente, né? Atualmente, a maioria da Câmara dos Deputados e do Senado, que juntos formam o Congresso Nacional, a maioria é nitidamente aliada a uma direita neoliberal. No Brasil, há a independência dos três poderes. Com isso, o governo, poder executivo, não age sem a aprovação do legislativo, que é representado pelo Congresso Nacional, que possui pauta frequentemente de austeridade fiscal e corte de gastos. Só que é uma grande hipocrisia uma boa parte do Congresso Nacional, que fala de corte de gastos, mas pede o aumento das suas emendas parlamentares. Primeiro, que o legislativo não tem que cumprir papel que é do executivo. Isso é o que a emenda parlamentar faz. Segundo, que essas emendas parlamentares pobres de transparência vão muitas vezes para municípios familiares aos seus deputados e senadores para fortalecer sua reeleição, para fortalecer seus bolsos. Então, como dar credibilidade a um discurso neoliberal de austeridade fiscal de quem demanda aumento de emendas parlamentares? É um absurdo. Teto de gastos, emendas parlamentares, oposição sistemática do Congresso Nacional e a autonomia do Banco Central, do modo como vem agindo, estão sendo entraves centrais da economia política brasileira atual. Eu tenho a sensação de que o governo atual, apesar de demonstrar maior preocupação com políticas públicas e adotar um discurso mais humanitário e progressista, ele ainda opera sob forte pressão da lógica neoliberal. Há muitas vezes a impressão de que parece que o governo sente que ele precisa provar continuamente a sua responsabilidade fiscal ao mercado e à comunidade internacional, recorrendo a uma certa austeridade e até concessões problemáticas como privatizações, mas que não chega nem perto do que a direita faria, para manter a aceitação que acredita ser necessária a sua permanência no poder. Então, essa é uma realidade dura e frustrante. É fácil apontar esses erros e simplesmente atacar o governo atual. Mas o mais correto seria compreender os limites impostos ao governo por essa estrutura econômica e política que o governo vem passando, né? E a partir disso refletir caminhos possíveis para superar isso de forma justa, sem comprometer políticas públicas, nem perder a sua sustentação eleitoral. Então, eu tenho, portanto, críticas ao governo, mas eu busco compreender as razões por trás delas e refletir sobre caminhos diferentes e mais justos. Ainda assim, eu mantenho meu apoio ao governo e não enxergo no momento uma alternativa melhor. O que eu vejo com mais clareza são os riscos concretos representados pela extrema-direita. A conjuntura atual ela só é menos grave porque a extrema-direita ela se encontra fragmentada em conflito interno. Uma eventual unificação da direita representaria uma ameaça séria à democracia.
Diante disso, mesmo reconhecendo os limites e contradições de um governo aliado a uma esquerda progressista que ainda flerta com o neoliberalismo, eu entendo esse problema, mas eu continuo com o meu apoio ao governo atual do Partido dos Trabalhadores. Embora existam candidaturas de esquerda com propostas muito mais qualificadas, eu acredito que a fragmentação eleitoral ela tende a enfraquecer o campo progressista frente à extrema-direita, especialmente com eleições aí se aproximando. Eu sei que essa posição de unificação da esquerda pode ser vista de maneira negativa por muitos e compreendo os porquês, mas no momento pode ser a saída emergencial mais eficaz e realista que vejo para impedir a ascensão da extrema-direita. É isso.